Olá. Bom, então, os exercícios de continuidade que eu quero fazer hoje, eles são nada mais nada menos do que exercícios de limites. O que eu quero dizer com isso? Bom, para a primeira prova eu não vou entrar em muitos detalhes assim a respeito de continuidade ou na parte mais técnica. Isso aí talvez seja um pouco mais relevante para depois, mas por enquanto, o que é uma função contínua? É uma função que não tem nenhuma interrupção ou pulo dentro do intervalo onde ela está definida. Tá? Se ela tem esse tipo de coisa, não acontece. Se você tem um intervalo que é o domínio dela, se esse intervalo está contínuo no domínio da função, o gráfico dentro desse intervalo não tem nada, nenhum salto ou nenhum pulo. E em qualquer intervalo que ela esteja contida, você consegue fazer o gráfico dela bonitinho. Essa seria a melhor maneira de dizer uma função contínua. É uma função que não tem saltos. Isso aqui não pode acontecer se a função for contínua. Se eu tenho algum ponto onde isso acontece, esse ponto é um ponto de descontinuidade da função. É, tá. E aí, para isso, vamos olhar aqui então agora. Não sei se todo mundo consegue enxergar. Vocês estão enxergando aqui o exercício que está no canto da tela? É melhor dar um zoom um pouquinho mais. Não sei se melhora um pouco ou não. Mas, tá dando para enxergar aqui? Tá, beleza. Eu estava esperando alguém responder no chat. É, Então, olha só. Eu vou comentar aqui com vocês esses exercícios. Não vou resolver todos, mas eu quero comentar a maioria, pelo menos. Então, escreva uma equação que expressa o fato que uma função f é contínua no número 4 ou no ponto 4, que eu acho que quer dizer. A definição de continuidade num ponto é a seguinte: f é contínua em A se f de A existe, ou seja, A pertence ao domínio da função. Esse é o primeiro passo. Não faz nem sentido falar de continuidade se o ponto não está no domínio da função. E essa aqui é a definição. Limite quando x tende a de f de x é igual a f de a. Então, a continuidade dentro de um ponto significa isso. Se a função é contínua em todos os pontos do domínio dela, a gente diz que ela é contínua ali. Se ela é contínua dentro de um intervalo, a gente diz que ela é contínua dentro daquele intervalo. Se a todos os pontos ali isso acontece. Uma função pode ser contínua, pode ser descontínua em pontos, pode ser descontínua no intervalo. Tem exemplos bem esquisitos que eu não vou entrar aqui, talvez numa aula próxima, ou numa aula que eu quero fazer mais avançada, mas é opcional, que a função é descontínua em todos os pontos do domínio dela. Só que fazer um gráfico de uma função dessas é impossível, literalmente. Mas aí isso aí já começa a entrar quase na parte da matemática que é quase esotérica. Que você abandona toda a intuição e toda a parte mais natureza. Tipo, você tem que fazer uma função que. Bom, eu vou dar o exemplo depois. Mas é opcional, eu não faço na aula normal para não assustar vocês. Porque também não é tão importante assim, isso é mais uma coisa mais de matemática. É, Então vamos lá. Primeiro exercício, ele pede. Escreva uma equação que expresse o fato que a função f é contínua no número 4. Isso aí é um exercício bem bobo, ele é só. O que ele está pedindo é para você escrever isso aqui. Limite, quando x tende a 4, de f de x é igual a f de 4. Essa é a essência da continuidade. Então, você precisa verificar que ela satisfaz essa equação daí.
Número 2. Se f é contínua dentro do intervalo de menos infinito até infinito, o que você pode dizer sobre o seu gráfico? Isso aí está entrando naquela história que eu falei da ideia de que o gráfico de uma função, se a função é contínua, pode ser escrito como... Você pode desenhar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Porque assim, se a função é contínua dentro de todo o seu domínio, o gráfico dela seria uma coisa contínua para sempre. Então, sim, a ideia que ele está querendo tirar daí é justamente essa. Você não tem... Você pode fazer o gráfico dela inteiro se você tivesse um papel infinito, que não faz muito sentido, mas se você tivesse, você poderia fazer o gráfico dela inteiro sem tirar o lápis do papel. Ele é uma coisa, é uma linha inteira contínua. Tranquilo? Aproveita para perguntar assim também, porque, bom, tem a ver com isso. Mas essa ideia da continuidade está clara para todo mundo ou alguém não entendeu muito bem? Esperando para ver se alguém comenta alguma coisa no chat ou não. É, tá, beleza. Vamos olhar aqui então a número 3. A número 3 ele é uma questão que o gráfico da função está apresentado. Vamos ver se talvez ajude isso daqui. Para explicar um pouquinho melhor essa ideia da continuidade. A número 3, ele faz o seguinte, ele dá o gráfico para a gente e pede para identificar nesse gráfico quem seriam os pontos de descontinuidade da função. Ponto de descontinuidade é um ponto onde a função não é contínua. Então, eu não sei nem por que eu estou desenhando de novo esse gráfico. Eu estou com um desenho ali. Mas... E o desenho dele é bem melhor do que qualquer coisa que eu conseguiria fazer aqui na mão. Mas tudo bem. Que pontos aí para vocês acham que a função é descontínua? Esse daí dá para vocês responderem no chat. Vocês não tem que escrever nenhuma equação, é só escrever os números mesmo. Menos 2, 2, 4. Entre menos 2 e 2. Vamos olhar aqui então. Tipo, ele claramente quis colocar aqui quais são os pontos que estão destacados. A resposta do Otávio é, a não ser que eu tenha esquecido algum ponto, é a resposta certa. Mas, não. Desculpa, não é não. Vamos olhar ponto por ponto. Primeiro ponto, menos 4. A função é descontínua no menos 4? Sim ou não? Esse é um que é engraçado, né? Porque a função não está definida no menos 4. Então, na verdade, a função não é... Você não pode dizer função descontínua no menos 4, porque não faz nem sentido você falar sobre a ideia de continuidade ali no ponto menos 4. Na verdade, como o limite ali existe, você pode até argumentar que essa função poderia virar contínua se você colocasse a definição dela ali naquele ponto.
ela poderia se tornar contínua. Mas aí ela não é descontínua no -4, por quê? No ponto -4 ela não está definida, então não faz sentido falar de continuidade ou não dela ali. Você só pode falar que uma função é descontínua num ponto se aquele ponto está no domínio dela. Por exemplo, o ponto -2. No ponto -2 ela é descontínua. Por quê? Porque o limite dela pela esquerda vai para esse valor daqui. E o limite dela pela direita vai para esse valor daqui. O limite não existe. Ela existe. Ela é igual ao limite dela pela esquerda. Ele até faz aqui uma menção de um conceito que eu não mencionei na aula, mas que é a ideia de uma continuidade à direita ou à esquerda. Eu não mencionei isso porque essa ideia de continuidade lateral não é tão importante assim, é mais... Tipo, a continuidade só é importante mesmo se ela for global, não faz muito sentido falar de continuidade à esquerda ou à direita. Mas o livro, eu acho que ele faz essa distinção, ele fala que uma função é contínua lateralmente se o limite dela lateral existe e é igual à definição da função. Tipo, ela é contínua à esquerda se x elevado a mais de f de x é igual a f de a. Eu acho que é isso que ele quer. É isso que ele quer dizer. Mas essa definição não é muito útil, então eu nem me preocupei muito em fazer ela. Mas beleza. Então, olha só. Ela é descontínua no -2 porque os limites laterais são diferentes. Então ela não existe ali. Ela é descontínua no 2 pelo mesmo motivo. Os limites laterais não existem. E no 4? No 4 ela é descontínua porque um limite dela pela esquerda vai para menos infinito. Só que ela existe no ponto, a definição dela é esse valor daqui, e o limite lateral dela pela direita é esse valor. Então ela também é descontínua ali. E o 6, ela é contínua, porque o limite dela você está vendo pelo gráfico que existe, e é exatamente o valor do ponto. Então, a resposta ali seria quem? Quais são os pontos de descontinuidade? Seriam -2, o 2 e 4. Essa seria a resposta. E, claro, se fosse uma prova, você teria que justificar e colocar lá, dizendo que ela é descontínua no ponto porque os limites laterais são diferentes. Ela é descontínua no ponto porque os limites laterais são diferentes. E por aí sim. Para cada um dos números indicados na parte A, determine se f é contínua à direita ou à esquerda ou nenhum deles. Bom, aí é aquela história dos limites laterais. O -2 ela poderia ser contínua à esquerda, porque o limite à esquerda dela é igual ao valor da função. No ponto 2, o limite dela poderia ser contínua à direita, porque o limite lateral dele à direita é o valor da função. Mesma coisa para o número 4. O limite lateral à direita existe. E esse daí. Ficou claro? Ou não, esse daí? Vocês já falam muito rápido, gente. Vocês me interrompem também. Que assim, eu tô falando rápido para ver se eu acordo. O que exatamente não ficou claro aqui na parte para você? Letra B? Ah. A letra B, ele faz uma menção a um conceito assim de limites laterais. Por exemplo, digamos que esse ponto daqui fosse 3, sei lá. Não importa. Mas olha só. O limite quando x tende a -2 pela direita de f de x não é igual a f de -2. Porque ele está com essa bolinha aberta aqui. Se ele está com a bolinha aberta, significa que o valor da função ali não é aquele, só que o limite é aquele. E mais o limite, quando x tende a -2 mais de f de x é igual a f de -2. Então, nesse caso aqui, é o que ele significa dizer que a f é contínua à esquerda. Ah, eu troquei. É o sono.
Então, se ele está indo pela direita, olha o gráfico aqui. O valor da função está indo para cá, pá, mas não é o valor da f de menos 2. Então, limite lateral, quando x tende a menos 2 pela direita, não é a f de menos 2. Só que o limite lateral, quando f vai para menos 2 pela esquerda, é f de menos 2. Então, nesse caso, o limite lateral existe. Vamos continuar aqui. Número 4. No... o pico não importa. O valor da função é aquele. Ela está indo para ali, os dois lados. Só um segundo, gente. Tem uma chamada de telefone aqui. Eu vou... Pensem aqui no número 4 e no número 5. Eu já volto. Bom, gente, desculpa. Trabalhar em casa é meio irritante às vezes por causa disso. Bom, por causa disso e por causa de outros problemas também. Mas beleza, vamos continuar aqui então. Pá, 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 pá. Número 4. Na função do gráfico da g, identifique em que os intervalos na qual a g é contínua. Então, quais os intervalos vocês acham que a g ela é contínua? Um por um, aí você diz que sim ou não, tá? Então vamos lá. Primeiro dele seria o menos 4 até o menos 2. O segundo dele seria quem? Menos 2 até o 2. Depois o 2 até o 4. Depois o 4 até o 6. E depois o 6 até o 8. Esses são os intervalos que a função ali estão dizendo. Na verdade, eu acabei respondendo a pergunta, né? Porque era justamente para indicar esses intervalos aqui que eu estava pensando. Então, olha só. De 4 a menos 2, a função não tem interrupção nenhuma. De 2 até 2, menos 2 até 2, também. De 2 até 4, também não. Aqui no 4 o limite não existe, tá? Quando ele está com um gráfico dele indo assim, significa que ele está indo para infinito positivo. Aí de 4 até 6, de novo, o limite não existe. Nem no 4 nem no 6. Mas dentro do 4 e do 6, a função é contínua. E dentro do 6 até o 8, a função é contínua de novo. Então, essa aí seria os intervalos de continuidade.
Então, o jeito de responder essa pergunta seria esse. Só pegando os intervalos onde ela está definida e fazendo. Aí agora a questão 5 até a 8, eu acho que ela é uma questão interessante, porque aí você precisa fazer um gráfico de uma função que você não conhece. Eu vou fazer um com vocês e depois eu vou deixar o resto como exercício. Para vocês tentarem fazer sozinhos. Então, olha só. Esboce o gráfico de uma função que seja contínua, exceto para a descontinuidade declarada. Descontínua, porém contínua à direita em 2. Então, vamos lá. Ele quer que no ponto 2 eu tenha um ponto de descontinuidade, mas ela seja contínua à direita. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu desenho fechado aqui. O que eu desenho depois não importa. Precisa ser só o gráfico de uma função. Mas é aí... Esse é um gráfico de uma função que é descontínua no 2, mas ela é contínua em todo o resto. E a continuidade direita significaria dizer que o limite dela, limite quando x tende a 2 mais da f de x é igual a f de 2. Ou seja, indicado pela curva dela acompanhar e chegar aqui na bolinha preta. Essa que significaria dizer que ela é contínua à direita. Ficou claro esse exemplo aí? Fazer o 7 também, porque o 7 ele menciona uma coisa aqui que talvez não seja super clara, que é a descontinuidade removível e descontinuidade em salto. Descontinuidade removível, eu acho que... O que é uma descontinuidade removível? Uma descontinuidade removível em 3 significa dizer o quê? Que a função ali poderia ser consertada, ou seja, você precisa que o limite dela exista lateralmente. Assim. Então, ela está definida no 3, só que a f de 3 não tem nada a ver com limites. Isso daí é o que a gente chama de uma descontinuidade removível. Você poderia simplesmente botar o valor da função no 3 aqui e você consertaria a função. Consertaria entre aspas, a função não está em... Bom, você pode consertar a função colocando ela ali, ajeitando o valor dela. Mas seria dizer isso. O valor da função não é o seu limite, mas o limite existe. E é representado pela bolinha branca. Tranquilo? E aí, descontinuidade em salto em 5. O que ele quer dizer com uma descontinuidade em salto? Ele quer dizer o seguinte. Ela chega aqui, tem um valor aqui, só que aí, depois ela continua em outro ponto. Ou seja, nenhum dos limites laterais existe. O valor da função não tem nada a ver... Quer dizer, os limites laterais existem. O valor da função não tem nada a ver ali. Só se... eu não sei agora se ele quer dizer com descontinuidade em salto que o limite da função é mais infinito. Talvez seja isso. É que isso é uma coisa meio assim. Pode ser que a função que ele queira seja uma coisa assim. Não importa muito. De novo, essa definição aqui que ele coloca de limite de contínua de esquerda e direita não é tão útil assim, mas ajuda a entender o gráfico, talvez. Entendeu? Então, talvez ele queira dizer aqui que eu teria que olhar o livro para ver se ele usa essa definição desse jeito. Mas... descontinuidade de salto talvez signifique que o limite é igual. O limite da f vai para infinito. Então eu poderia representar ele assim. Então eu deixo a 6 e a 8 para vocês fazerem como exercício. Tá. Então vamos lá. Tinha que achar um jeito de desligar o barulhinho que o Google Meet faz.
Eu acho que vocês não ouvem, não, mas sempre que alguém entra na sala, eu recebo uma notificação com som. Meio irritante depois de um tempo. E não é culpa de vocês, é que eu acho que realmente não tem como eu desativar isso no Google Meet. Eu vou tentar descobrir como. Porque eu já coloquei um negócio para autorizar a entrada automática, então não faz muito sentido nem existir esse negócio do som. Tá. Vamos olhar a questão 9. A questão 9 é uma questão um pouquinho mais complicada, mas eu acho que ela é interessante. Complicado no sentido que você agora tem uma interpretação de um problema. As questões são divertidas e importantes, porque a interpretação geralmente é uma coisa que dificulta consideravelmente a questão. A tarifa T cobrada para dirigir um certo trecho de uma rodovia de pedágio é de R$ 5. Ou 5 de uma unidade monetária, ele não diz aí, mas a gente pode pensar nela como reais. Exceto durante o horário de pico, entre 7 da manhã e 10 da manhã, e entre 4 da tarde e 7 da noite, quando a tarifa é de R$ 7. Esboce um gráfico de T como função do tempo T, medido em horas após a meia-noite. Vamos lá. Qual é a ideia aqui? Então a gente tem aqui no nosso zero como sendo as 0 horas, que seria a meia-noite. Na meia-noite, qual é o valor da tarifa ali? Seria o valor de 5. Então a tarifa vai continuar 5 de R$ 5 e vai continuar R$ 5 até quando? Até ela chegar no primeiro horário de pico dela, que é às 7 da manhã. Então, quando ela chega em R$ 7, ou 7 da manhã, qual é o valor da tarifa? Aí ela pula para os 7. E aí ela continua 7 até às 10 da manhã. E aí, quando ela chega às 10 da manhã, ela volta para os R$ 5. E ela continua assim até chegar às 4 da tarde. Então, 10 horas, 4 da tarde às 16. Opa, não tá muito, não tá muito na escala esse gráfico, não. Mas... Aí, quando ela chega às 16 horas, o valor da tarifa passa a ser de novo R$ 7. E depois continua assim até às 7 da noite. E depois ela passa para o... E aí ela começa a se repetir. Mostre o gráfico da T como função do tempo medido em horas após a meia-noite. Bom, é isso que a gente acabou de fazer. Ela seria esse gráfico aí em degraus. Discuta as descontinuidades da função e seu significado para alguém que usa a rodovia. Não sei realmente o que ele quer que vocês façam nessa daí, mas seria dizer simplesmente o quê? Que esses são os horários onde a tarifa passa. Ou seja, se alguém chegou antes das 7 horas, ela paga R$ 7. Quando ela chega nas 7 horas, a tarifa já passou a ser R$ 7. Eu não sei realmente muito o que discorrer sobre esse pedaço. Mas ficou claro aí? Esse daqui eu acho que é legal. Hum? É, você poderia fazer. Mas eu acho que ele não queria uma discussão tão aprofundada assim. Ele só queria. Bom, essa questão está muito aberta. Eu não sei exatamente quando ele faz uma questão aberta desse tipo, o que exatamente ele quer dizer, mas. Isso é uma interpretação possível. Você tentar discutir, pensar
que velocidade ele tem que seguir a partir da distância que ele tem para conseguir não pegar a tarifa de R$7. Isso é uma possibilidade. Aqui ele dá um exemplo que eu acho interessante da gente pensar, que ele pede para explicar por que cada determinada função é uma função contínua ou não. Então vamos olhar eles aqui um por um. Primeiro, a temperatura de um local. Então, a gente tem uma função que dá uma temperatura em função do tempo. Por exemplo, 30 graus quando você está no instante zero. Quando você está no instante, por exemplo, das 1 hora, você tem 30 graus. Conforme o dia vai passando e você chegar em 2 horas, por exemplo, você vai passando para 35, que está esquentando. E assim por diante. Essa função daí, ela vai ser uma função contínua ou vai ser uma função descontínua? Ela é uma função contínua, porque a temperatura não tem como passar de 0 graus para 25. Geralmente, quando você trabalha com uma quantidade física ou alguma coisa assim, que não é influência direta de seres humanos ou de alguma coisa assim, geralmente você tem funções contínuas, tipo a massa de um objeto. E fenômenos naturais geralmente são contínuos. Essa é mais ou menos a linha de regra. E quando você tem a influência humana ou a influência de alguma coisa fora do sistema, aí você pode ter uma situação descontínua. Por exemplo, de novo, a temperatura em um tempo específico como uma função da distância em direção ao oeste a partir do zero. Mesma coisa. Fenômeno natural contínuo. A altitude no nível do mar como uma função de distância também. Essa daqui eu não sei, depende de como é que funciona o sistema. Essa questão nem faz muito sentido, quase não tem mais táxi hoje em dia. Mas essa aqui seria um exemplo, uma função que poderia ser descontínua. Por quê? Depois de uma certa distância, muda a forma que o cálculo do taxímetro é contado. E aí, de repente, o seu valor que estava indo contínuo até um certo ponto, de repente deu um salto. E aí deixou de ser contínuo. Um exemplo aqui que ela realmente não é contínua é a letra E. Por quê? A corrente de um circuito elétrico para as luzes de uma sala como uma função do tempo. Se você aperta um botão para desligar, ela vai passar de qualquer valor que ela esteja para o zero. Tipo, digamos assim, a corrente no circuito é uma corrente alternada. De repente, aqui no instante T, alguém desligou o circuito. Então a corrente vai passar a ser zero. No momento que ela liga de volta, a corrente vai voltar a ser a corrente da fonte de energia que está lá. Ela continua operando. Então ela vai retomar. Então, a função que determina a corrente elétrica, como ela tem essas interrupções, quando você vai mandar o vídeo, eu vou terminar de editar e aí eu coloco lá no YouTube, depois da aula. Mas então, essa última daqui é um exemplo de uma função que ela é descontínua, claramente. A questão do taxímetro é muito aberta, eu acho. Depende da maneira que aquilo ali é calculado. Mas então essa aqui seria um exemplo. Como regra geral, é isso que eu falei. Fenômenos naturais tendem a ser contínuos e fenômenos com ação humana podem ser descontínuos. Porque elas dependem assim. Por exemplo, eu posso ligar ou desligar uma coisa. Eu tenho uma força agindo sobre o objeto que eu posso, de novo, desligar ou desligar. E nesse caso daí, cairia uma coisa descontínua. Na verdade, uma coisa que é divertida assim, de pensar quando chegarem lá em equações diferenciais, eu acho que é o primeiro momento que vocês veem. Por exemplo, como é que eu faço a modelagem de um objeto? Digamos que eu estou com isso daqui. Deixa eu pegar alguma coisa que não vai quebrar. Eu estou com o meu lápis aqui na minha mão. E eu quero modelar a altura dele em função do tempo. Se eu faço isso daqui.
jogo ele para o alto e quero fazer uma equação que modela a posição dele. O que modelaria essa ação de uma força que é exercida só durante um instante? Isso aí é uma função que vocês vão ver lá, talvez na física mais cedo, mas na matemática seria no cálculo 3, que a gente chama da função delta de Dirac. Ela é uma função bem esquisita de você definir. É uma função que concentra toda a ação dela num instante. Tem uma definição que os livros adoram fazer, que é que a função vale infinito num determinado ponto, que é o instante do tempo que ela pensa lá, que a ação ocorre, e zero no restante. Essa definição não faz muito sentido, mas ela volta e meia aparece nos livros. Mas essa função daqui é uma função interessante que modelaria essa ação de algo. Você deu um peteleco e o negócio subiu e começou a cair de novo. Mas seria um exemplo de uma função que é bem descontínua. Acho que é útil quando você pensa em efeitos humanos sobre um determinado sistema. Vamos lá. Eu acho que depois disso aí os exercícios ficam só exercícios de limites. Vou fazer um aqui com vocês, um ou dois. E aí eu deixo o restante como exercício para vocês. O exercício 11 eu vou deixar para vocês fazerem. Seja F funções contínuas tal que G de 2 é igual a 6 e lembre-se. Bem, esse exercício 11 eu vou deixar para vocês pensarem. Se vocês não conseguirem resolver, vocês perguntam para o monitor ou perguntam para mim. Que eu acho que é um exercício interessante, assim, para quebrar a cabeça um pouquinho. Fazer o exercício 12. Usa a definição da continuidade e propriedade de limite para demonstrar que a função é contínua num determinado número A. Então vamos lá. A igual a 4. O que eu tenho que fazer, então, para determinar se f é contínua no 4? Eu preciso primeiro. F está definindo 4? Vamos olhar. F de 4 é igual ao quê? Ela é 16 mais raiz de 7 menos 4. Ela é igual a 16 mais 5, 6, 7, raiz de 3. Então ela existe. Ela existe. Os limites laterais. Então esse é o primeiro determinante dela existir ou não. Segundo determinante. Limite quando x tende a 4. Ela é igual a f de 4? Sim. Porque não tem problema aqui necessariamente no 4. O 4 não é um ponto onde a raiz fica negativa, onde nada disso acontece. Então você pode simplesmente pegar e fazer por substituição. Sempre que você pode resolver um limite por substituição, significa que aquele limite dali existe. Vamos olhar aqui, talvez seja mais interessante, os exercícios de 17 até o 22. Explique por que a função f é descontínua no número dado. Esboce o gráfico da função. Vocês não precisam fazer a parte do esboço do gráfico agora, porque essa parte daí é uma que eu vou ensinar vocês a fazerem mais lá como aplicação de derivada. E aí a gente vai entrar mais nesse detalhe. Mas vocês podem tentar fazer um esboço ou jogar no GeoGebra mesmo. Na verdade, a gente vai fazer uma aula explicando como é que usa o GeoGebra. Ele é de graça e ele é útil. Talvez eu faça isso depois de um vídeo falando. Então, por que a função é descontínua aqui no A igual a menos 2? Bom, f de menos 2 não existe. Começa por aí. Eu acho que ele usa uma definição meio diferente da minha de descontinuidade. Ele assume que se a função não existe, ela é descontínua ali. Eu não gosto muito de afirmar isso. Por exemplo, para mim, a 18 é descontínua. A 17 não é descontínua porque o menos 2 não está no domínio da função. Mas eu acho que ele está assumindo que se isso aqui acontece, a função é descontínua. Então, a resposta seria essa. A função não está nem definida ali no menos 2. No segundo, é o que eu diria que a função é descontínua mesmo, porque a f de menos 2 existe.
A f de menos 2 é igual a 1. Só que os limites laterais dela são diferentes. Por exemplo, quando x tende a menos 2, 1 sobre x mais 2, isso aqui é o quê? É 1 sobre 0. 1 sobre 0, a gente lembrando lá das aulas sobre limites infinitos, é o quê? Ela pode ser mais infinita ou menos infinito. No caso aqui, como é o limite lateral que eu estou pensando primeiro para a esquerda, significa que o quê? X é menor do que menos 2. Se x é menor do que menos 2, significa que isso aqui é negativo. Então ela seria menos infinito. O outro limite lateral, quando x tende a 2 positivo, menos 2 positivo, significa que o x é maior do que menos 2. Se o x é maior do que menos 2, significa que aqui é positivo. Então, ela seria igual a infinito positivo. Então, os limites laterais estão divergindo. Seria uma coisa assim. Deixa eu aproveitar e abrir aqui o jogo. Se vocês tentarem baixar assim para ajudar a resolver os exercícios, ele não é... É um programa de gratuito. Não é difícil de usar também. Para você fazer o gráfico de uma função, você só precisa escrever a definição dela. Tipo, 1 dividido por x menos ou mais 2. Então, olha só o gráfico dela. Quando ele chega pela esquerda, ela vai para menos infinito. Quando ele vai pela direita, ele vai para mais infinito. O que a nossa conta indicou. E no ponto 2, o valor da função ali seria igual a 1. Então, os limites laterais não concordam. Deixa eu botar outra aqui. Esse daqui ele indicou com um 20, porque ele é difícil. O 20 está com a cor rosa, porque o gráfico dela não é um gráfico que você tem como representar fácil. Desculpa, deixa eu só responder aqui. Gabriele Dourado. Não faz diferença na questão ali se x é igual a menos 2 e x é diferente de menos 2. Não, então. Eu falei aqui que o f de menos 2 é igual a 1, por quê? Porque f de menos 2, essa definição aqui diz exatamente isso pra gente. Ela diz que no ponto menos 2, a f vale 1. Fora do ponto menos 2, ela vale 1 sobre x ao x mais 2. Então, a diferença é essa. Sempre que eu penso no limite, eu estou pensando que o x é diferente. Por isso que eu só estou usando essa definição daqui. Não sei se ajudou ou não. Mas entrou essa parte daqui. Como menos 2, bom, obviamente é igual a menos 2, a definição dela é que ela vale 1 ali. Fora dessa definição, entra nessa daqui. Vamos olhar a questão 20 agora. A questão 20, a f é definida como sendo x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1. Se o x é diferente de 1, e 1 se x é igual a 1. Então, f de 1 não está englobado por essa definição, porque quando eu coloco 1 aqui, vai dar o quê? 0 sobre 0. Não existe. Só que com essa parte daqui, eu sei que a f de 1 vale 1. Mas e fora dela? Bom, eu vou colocar aqui o gráfico dessa função que aí está perdido. Ela é x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado
Então, o gráfico da função é esse daqui. Como é que eu chegaria a essa conclusão a partir da conta? Eu teria que olhar, eu teria que tentar simplificar ela, para poder dizer se ela é descontínua ou não. X ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1. Eu posso fatorar ele da seguinte maneira. Isso aqui é x menos 1. E esse daqui vai ser igual a x menos 1, x mais 1. Cancelo x menos 1, fica x sobre x mais 1. O gráfico da função seria esse daqui. Esse gráfico, a gente não sabe fazer ele por enquanto, a gente precisa das ferramentas lá de derivada, mas o gráfico dela seria esse daqui. Mais o limite quando o x vai para 1 dele, menos 1, desculpa. Ah, não, eu tô falando besteira. O limite dele quando o x vai para 1 existe. Só que ela é descontínua ali. Por quê? Eu tô pensando no menos 1. Tá mal. Eu quero ver agora se ela é contínua ou não ali no ponto 1, tá? Então, limite quando x tende a 1, de x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1. Sempre que eu penso em limite, eu posso simplificar a expressão, porque eu estou assumindo que x é diferente de 1. Essa sempre é a hipótese que está envolvida no cálculo do limite. X é sempre diferente de 1. Se forem os limites laterais, x é maior ou menor. No limite bilateral é que o x é diferente. Essa é sempre a hipótese que está por detrás. Então, isso aqui, olha só. X igual a 1 não tem problema de definição. Então, isso aqui é só um meio. Só que meio é diferente de 1, que é igual a f de 1. Então, o gráfico dela seria alterado nesse sentido. É como se ele fosse assim, tá? No 1, o ponto dela estaria ali. O gráfico dela daria um salto aqui, vai para cá e depois volta para cá. Acho que é. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma outra que seja muito diferente dessa daqui. Como você... Essa daqui é interessante. Eu quero comentar o resto assim, que a gente tá... O tempo já está meio acabando. Eu vou ir olhando então as perguntas explicando o que é para fazer nas questões. Se não der tempo para me resolver muito mais. Então, olha só, primeira coisa. Esse exercício de seno e cosseno exponencial, vocês não fazem agora, porque eu não falei sobre isso. Eu vou falar sobre isso na próxima... Depois da prova. Eu vou gravar uns vídeos falando sobre continuidade dessas funções agora, na semana que vem. Mas vocês só se preocupam com isso na outra prova, porque nessa prova agora não vai cair. Exercício que envolve exponencial e seno e cosseno, vocês ignoram no momento. Exercício 23 e 24. Como é que você removeria a descontinuidade da f? A ideia aqui é a seguinte. Como é que você resolve um exercício desse tipo, de remover a descontinuidade? Você tem que olhar qual é o ponto que dá problema. Por exemplo, a função no número 23 é x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. O ponto que dá problema é x igual a 2. A função não está definida ali. Como é que você define? Então, você teria que definir a função nova assim, para consertar. E como ele está explicando isso desse jeito, ele meio que está deixando implícito para a gente que o limite existe. Então, a maneira que você consertaria seria essa. Você vai calcular o limite da função e você vai definir ela no ponto 2 como sendo esse limite. E você vai ter uma nova função, eu vou chamar de g, por exemplo, que é a função f, só que ela está sem descontinuidade. Ficou claro como é que você faria isso? Vou fazer o desenho aqui no GeoGebra desse. Essa função daí seria x ao quadrado menos x menos 2.
dividido por x menos 2. O GeoGebra nem consegue... Ele já vai automático aqui, mas olha só. O gráfico dessa função é uma linha reta. X ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Ele é o gráfico de x mais 2. Tirando o ponto 2, que nesse ponto a função não está definida. Você consertaria, então, ele simplesmente definindo ela ali, como sendo esse valor. E aí vocês calculam. Explique usando os teoremas 3, 4, 5 que a função é contínua em todo o seu domínio. Diga qual é o domínio. De novo, ignorem os exercícios envolvendo seno e cosseno e tangentes. Aqui é para vocês explicarem o que? Na 25 até o 32. Que um limite delas existe. Seria os teoremas de limite, essencialmente. Em qualquer ponto aqui do seu domínio, o limite de uma divisão é a divisão dos limites. Ela é contínua em cima, ela é contínua embaixo. Ela é diferente de zero embaixo, então a função é contínua. Seria mais ou menos essa explicação. Tá? De novo, são exercícios de limite só. É só para você justificar por que o limite da função existe em qualquer ponto do domínio dela. Então, isso aí não tem nenhum muito mistério. 33 a 34, de novo, envolvendo exponencial e coisa, a gente não vai se preocupar com isso em conta. Então, vocês pulam a 33 e 34. Isso aí é para a próxima prova. Use a continuidade para calcular o limite. Façam a 35 só, ignorem a 36, 37 e 38. Mostre que a função f é contínua. Façam o 39 e aí vocês usam teorema de limite para calcular. 41 até 43. Enquanto os pontos na qual f é descontínua, em quais deles esses pontos é contínua? Direita, esquerda, nenhum deles. De novo, ignorem quando aparecer uma exponencial. Mas fora isso, vocês conseguem fazer. Só calculem os limites laterais nos pontos onde o intervalo muda. Tipo x igual a 0, x igual a 2. Calculem os limites laterais e verifiquem se é igual ou não. Se for igual, o limite existe, a função é contínua. Se forem diferentes, a função é descontínua. De novo, limites laterais aqui. Esse aqui você teria que fazer um limite lateral para verificar se é igual ou não. É uma questão de interpretação, mas a variável aqui seria o R, que seria a distância do centro da Terra até o... Isso aqui é uma equação da força gravitacional. 45. Quais valores da função S é a função contínua? Calcule os limites laterais nessa daqui, na 45, e assumam que o C é um número. Vocês vão tratar o C como se fosse uma constante e vão calcular o limite em função do C. E aí vocês veem qual o valor de C vai me deixar que a função seja contínua ali, ou não. Vocês estão tranquilos. Encontre os valores de A e B que tornam f contínua em toda parte. Mesma história, calcule os limites laterais nos pontos 2 e no ponto 3. E aí vocês verificam qual é o valor de A e qual é o valor de B que tornariam iguais os limites laterais. Essa aqui é a questão. Essa daqui é uma questão divertida. Vocês perguntam para o monitor se vocês não conseguirem fazer, porque essa daqui ela é interessante. Depois disso, continua no mesmo esquema. É só, como eu falei, ignorem funções que envolvam seno e cosseno. Na verdade, ignorem essa página inteira aqui. Eu estou olhando aqui, essas questões aí são um pouquinho mais... Essas questões daqui seriam para a última prova. Não devia nem ter posto esses exercícios aqui. Eu botei do capítulo, mas essas daqui seriam para outra prova. Porque essa prova agora eu queria pegar mais na parte de limites e na definição básica de continuidade, não na definição um pouquinho mais complicada de continuidade. Mas é isso. Então façam só até o exercício 58. Na verdade, não seria até só o exercício 51. Não, até o 50, né? Só até o exercício 50. Vou botar isso na notícia. Porque o 51 o 51 e o em diante são para outra prova. Foi um descuido meu. Eu vou colocar a notícia lá.
Mas é isso aí, gente. Bom, tentem fazer essa lista daí. Essa não é para entregar. Eu vou mandar uma lista para entregar se vocês tiverem preenchido ali o formulário. Até agora eu vi que teve 12 pessoas só que responderam. Vocês olham lá no e-mail de vocês, um link. Eu vou colocar de novo aqui, para aproveitar que tem muita gente aqui. Vou colocar no link do vídeo também. Mas, por enquanto... Aqui. Preencham, que agora de tarde eu vou mandar para vocês uma lista, e essa lista é para entregar. E vocês vão ter até quarta-feira pela manhã. Porque aí, se a gente encontrar algum problema na questão de enviar, se vocês não conseguirem resolver e mandar para mim, a gente consegue consertar e tem a quinta-feira para tentar encontrar uma solução. Então, relembrando, a prova vai ser na sexta. O esquema vai ser, eu vou mandar a prova para vocês por e-mail. Vocês vão ter um prazo, um determinado horário para me enviarem a resposta. Provavelmente vai ser 10h30 da manhã, alguma coisa assim. Não. Prova com alternativa não é, para matemática não é uma solução. Porque prova com alternativa, se você errar, você errou. Acabou. Não tem muito o que eu considerar. Se você tentar fazer as contas e você errou ou escreveu alguma coisa errada, eu consigo dar um ponto parcial. Só que em matemática é muito fácil você... eu troquei um sinal. Você acha uma resposta que é completamente... não tem nada a ver com a resposta original. Você não vai conseguir achar nem a alternativa ali. E aí? O seu raciocínio estava certo até a maioria, só que você errou um sinal, errou uma continha boba. Aí não tem muito o que fazer. Por isso que prova de múltipla escolha para matemática geralmente não é uma boa ideia. Sempre que tenta, o que acaba acontecendo é um desastre. Porque é meio raro. É difícil. Não é impossível, mas é meio difícil você conseguir encontrar ou não errar nenhuma conta nunca. Então eu geralmente evito fazer prova de múltipla escolha. Tá? Eu acho que uma prova que vocês têm que escrever as contas fica melhor. Porque eu consigo considerar mais coisas. Bom, é isso aí então, gente. Por hoje. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou dúvida nesses últimos momentos, mas eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube, eu comentando. E à tarde eu vou mandar para vocês a lista para entregar. E eu vou mandar um link também, pra gente ver se tá tudo ok, se tá fácil ou não de fazer. Beleza? Acho que é isso então. Deixa eu terminar de gravar o vídeo.